Eu quero fazer com vocês um resumo do que nós vimos no último mês, então quero juntar tudo. Coisas que os irmãos já sabem, então eu vou falar coisa tudo repetido, mas tentando condensar a ideia. E eu vou citar vários textos, não são todos os textos da Bíblia que falam sofrimento. Na verdade, é uma pequena parte. Foram textos que eu usei nas mensagens passadas, tá? Então, se você tiver interesse de pensar sobre eles, vai anotando os textos, vai mantendo em algum lugar, ou se algum dos textos te chamar bastante atenção, você anota ele, memoriza. Mas vamos lá. Eu vou orar mais uma vez, e aí nós vamos conversar um pouco então sobre o sofrimento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por tudo que nós já vimos esse mês, todas essas mensagens que pudemos conversar, Senhor Deus, sobre sofrimento, sobre dor, sobre perseguição, sobre aquilo que nos incomoda. O sofrimento é algo que nos incomoda. E obrigado por saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei sobre o sofrimento. Nada pega o Senhor de surpresa. Nada do que nós estamos passando, nada do que nós vamos passar, seja alguma coisa simples, corriqueira do dia a dia, mas que é ruim, seja alguma coisa muito difícil, morte ou alguma coisa muito complicada, ou até mesmo, Senhor, a perseguição forte por causa do Teu Evangelho, prisões, separações, por seguir ao Senhor. Então, ajuda-nos a ter em mente, conforme essa mensagem a gente vai conversando sobre ela, sempre, que o Senhor é Rei, que o Senhor é presente, que o Senhor conhece, que o Senhor se importa, que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu peço isso a Deus, eu peço a ajuda do Senhor por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema principal, ou pelo menos a mensagem principal da nossa conversa sobre o sofrimento o mês inteiro foi que o sofrimento é inevitável. Então, algumas frases muito importantes aqui. O sofrimento não tem como se evitar. Não completamente. Claro que uma coisa e outra, você não vai escolher o sofrimento. Se você puder não escolher o sofrimento, você vai escolher rejeitá-lo, claro. Mas o que essa frase está dizendo para nós é que não tem jeito. Em algum momento da história da nossa vida, seja ela nos próximos dias, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos, ou em algum momento, algum tipo de sofrimento virá sobre a nossa vida. Como eu falei, podem ser leves, podem ser intensos. Talvez você nunca vai ter um sofrimento tão intenso como algumas pessoas já tiveram ou têm. Talvez não, talvez sim. Como nós não sabemos, uma coisa é, seja lá que nível de sofrimento você vai ter, vai ser sofrimento para você. Vai ser dolorido, vai ser ruim. Num sentido, né? Ruim de não gostoso, tá bom? Então, o sofrimento é inevitável, mas anime-se. E isso nós tiramos lá do texto de Jesus, né? Nesse mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, isto é, anime-se. Tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, que traz esse sofrimento todo. Então, ele vai passar, o sofrimento vai passar, e ele vai deixar alguns frutos para nós. Frutos bons. Frutos da ação de Deus trabalhando em nós, tá? Então, é sobre isso a nossa conversa de sofrimento. Foi esse mês inteiro e nós finalizamos hoje uma jornada de compreensão sobre o sofrimento na vida cristã. O sofrimento existe. Eu gostaria de dizer para vocês que se você é crente agora, você não sofre mais. Mas não é o que a Bíblia nos mostra. Então eu não posso dizer isso. Mas o que eu posso dizer são algumas afirmações que nós vimos o mês inteiro também, e eu tenho que relembrar vocês. As afirmações são as seguintes, são importantes, cada uma delas, e elas estão conectadas umas à outra, tá? Deus conhece cada um dos nossos sofrimentos.
Essa é uma das coisas que você precisa saber, você não pode esquecer, não importa o que seja. Não importa se está doendo ou se está angustiante, se está amargurante, seja lá o que for que você está sentindo por causa de alguma situação da sua vida, Deus conhece profundamente. Bom? E tem uma frase que vem em seguida. Deus não só conhece cada um deles, mas Deus tem o controle sobre cada um deles. É isso que a Bíblia nos diz. É que Ele nos conhece tão profundamente que Deus tem o controle sobre esse sofrimento. Uma terceira frase é que Deus, e a gente canta isso, e vocês falam isso, e a gente sabe disso, a gente percebe a ação de Deus nesse sentido, é que Deus é bom. Deus gosta de fazer o bem. Deus é bondoso. É a bondade em ação na nossa vida. E você tem um monte de realidades na sua vida onde você sabe que é a bondade de Deus presente na sua vida. Deus é bom e Ele é sábio. O que significa? Significa que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não está fazendo assim, será que vai dar certo? Ele sabe o que Ele está fazendo. Tá? Então Ele é bom e Ele é sábio. Então, diante disso tudo que nós vimos de afirmação é que se Deus não acaba com o sofrimento, só tem uma explicação. Se Deus é bom, se Deus tem o controle, se Deus conhece, por que Ele não acaba com o meu sofrimento? Porque Ele não quer. Tá? Essa é uma frase que nós temos que lembrar. Deus conhece, Deus controla, Deus é bom e sábio, se Ele não acaba é porque Ele não quer. Por que é que Ele não quer? Porque isso é bom para nós de alguma forma. Que às vezes na hora a gente não consegue identificar. Mas isso é bom para nós. Deus tem um propósito. Então Deus quer produzir algo bom em minha vida e está usando essa ferramenta /presente, Paulo chamou assim, a gente vai ver já também, que é o sofrimento. Então todas essas frases a gente já viu, você conhece, você sabe, você acredita nelas. Eu acredito que você acredita nelas, pelo menos, né, de acordo com o que a gente tem visto na palavra de Deus. E é sempre uma oração que nós precisamos fazer, então, Senhor, me ajude a ver como o Senhor vê. Porque não é fácil. Até dizer que Deus conhece, Deus controla, Deus é bom e sábio, é legal. Agora, que Ele não quer acabar com meus sofrimentos, esse é mais ruim de dizer, é mais amargo, não é tão gostosinho, né? E que o sofrimento tem propósito na nossa vida, também a gente não gosta muito, mas é o que a Bíblia nos mostra. Deus está usando essas ferramentas chamadas sofrimento para produzir alguma coisa boa em nós, tá bom? Vamos ler alguns textos? Eu vou ler vários textos, tá? Eu não vou explicar muito eles, talvez eu faça um comentário aqui e ali, mas eu basicamente vou ler os textos. A gente já leu isso nas semanas passadas, mas eu quero ler de novo com vocês. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, diz: o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Jó, no meio do sofrimento, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor me deu tudo o que eu tinha, o Senhor pegou de volta. Tomou, tirou de mim. Isso traz sofrimento. E a gente sabe o quanto ele sofreu, né? Outra frase de Jó, quando a esposa dele diz para ele: por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Agora ele estava perdido tudo e ainda problemas de pele, né? Uma doença terrível dos pés à cabeça, com feridas. Ele diz: nós aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Essa frase ela é muito profunda, porque ela diz: nós aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca aceitaremos de Deus, da mão de Deus, as coisas más? Ou pelo menos que aos nossos olhos parecem más, parecem difíceis, parecem doloridas. Próximo texto. João 16:33, Jesus dizendo o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se.
pois eu venci o mundo. Ok? Então, Jesus dizendo isso, falando sobre o sofrimento que a vida presente traz para nós. O próximo texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Os irmãos para quem Pedro está escrevendo, eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo, foram espalhados, estão longe de família, eles estão, em alguns casos, passando fome, com dificuldade financeira. E ele está dizendo, não se surpreendam com essas provações. Não se surpreenda, é inevitável. Isso vai acontecer. Tá? Pelo contrário, alegrem-se por estarem passando por elas. Porque Jesus vai ser revelado e a glória dele vai ser revelada no meio disso tudo. Um outro texto é o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus também dizendo, no Sermão do Monte, ele diz assim, felizes são vocês quando os odiarem. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Aqui Jesus está falando especificamente de sofrimento causado por seguir a Jesus. Tá? Sofrimento por seguir a Jesus, em algum momento, você vai passar por algum tipo de privação ou até mesmo de problema. E aí ele está dizendo, felizes são vocês quando eles odiarem vocês, excluírem vocês, zombarem de vocês, mentirem sobre vocês, como se vocês fossem pessoas más por estarem seguindo o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque a recompensa de vocês é no céu, não é aqui. Lembra que isso aconteceu com os profetas, também foram perseguidos. João 15, Jesus nessa mesma, agora já mais no final do ministério dele, na última semana, na última noite, na verdade, um pouco antes da oração que ele faz pelos discípulos, ele fala isso aqui para os discípulos. João 15, 18. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram o que eu disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus ainda falando sobre essa questão de, por causa de sermos cristãos, sofrimento virá. Tá? Ele diz, isso é inevitável, porque eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês. Eles odiaram a minha mensagem, a sua mensagem é a mesma que a minha, eles vão odiar a sua mensagem. Eles me perseguiram, eles me mataram, eles vão perseguir vocês. Talvez a gente sim, ou talvez não, diretamente. Mas talvez uma próxima geração, pessoas próximas de nós, por ser cristão talvez, você vai passar por uma coisa dessas de perseguição e ser odiado e vão mentir sobre você. Mais um texto. É o texto lá de 2 Timóteo 3,12, continuando nessa direção. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos aqueles que desejarem, que decidirem, que buscarem ao Senhor e desejarem ter uma vida de devoção, de piedade, de busca ao Senhor e obediência ao Senhor, sofrerão perseguições. Todos, qualquer um. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos.
Então, disciplina pensando tanto em correção de pensamentos, correção de pecados, correção falhas nesse sentido, mas também uma disciplina de nos colocar em ordem, né? Como a ideia de um atleta que tem a disciplina de estar em forma. Então, o Senhor nos disciplina, né? E no momento, não é agradável, não é gostoso, é doloroso. Então, quando a gente canta é fácil sorrir, não significa que a gente tem que fingir que é gostoso ou que a gente ri da boca para fora, ou assim, só na cara, só na máscara, não é isso. É a ideia de poder confiar naquilo que Deus está fazendo, né? Por quê? Porque mais tarde poder olhar para isso e saber que isso vai produzir uma colheita de vida justa e de paz. A colheita que nós colheremos dessa disciplina de Deus na vida aplicada durante a nossa vida inteira é uma colheita de vida justa e de paz para aqueles que são corrigidos assim. Jó 42, 2. Eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Jó, vocês lembram lá, nós lemos o capítulo 1 e 2, versículos lá, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, ainda passou todo o livro aguentando os amigos que estavam culpando ele e tudo mais. E depois no final ele fala para Deus, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, todas as coisas, tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Ninguém pode frustrar teus planos. Irmãos, quando a gente pensa nisso, então a gente lembra de que o sofrimento que a gente passa, por mais que não seja agradável, está dentro do plano de Deus. E quando Jó chega nesse estágio, ele diz, o meu relacionamento com o Senhor chegou num outro nível. Depois de todo o sofrimento e entender o relacionamento que eu tenho com o Senhor. A transformação do meu coração, que buscava o Senhor, agora eu me tornei um adorador, reconhecendo profundamente quem é o Senhor. Isso transforma, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, é isso que Deus queria fazer na vida de Jó. Mais um texto, Gênesis 50, 20, a gente viu esse texto lá, quando José, lembra? José, adolescente, foi separado da sua família, passou anos distante da sua família. Anos, ele saiu um dia e anos sem ver seu pai, seus irmãos, distante. Ele foi preso num buraco, uma cisterna, né, num poço. Ele foi preso, estava numa prisão, ele foi levado como escravo, amarrado, levado para um povo estranho, uma nação estranha. Foi vendido como um escravo, foi acusado falsamente. Muitas coisas aconteceram na vida de José. Ele foi preso injustamente. Aí no final da história, ali que a gente, mais pro final da história da vida de José, ele diz, quando ele reencontra os seus irmãos, os irmãos estavam preocupados que José ia querer se vingar deles. E José diz o seguinte, vocês pretendiam me fazer o mal, vocês pecaram. Vocês pretendiam me fazer o mal. Mas Deus planejou tudo para o bem. Deus planejou tudo para o bem. Vocês planejaram o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Muitos anos depois. Ele poder reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. Mas no meio do caminho ele confiou em Deus nesse processo. Mas foi difícil, foram anos. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Sei lá, foram uns 15 anos, talvez. Vivendo essas idas e vindas, esses sofrimentos que ele passou ali no Egito. João 16:1, Jesus falando ali, né, ele explicando sobre... Lembra, nós vimos no capítulo 15, vocês serão odiados porque eles odiaram a mim, etc, etc, serão perseguidos. Aí no versículo 1 do capítulo 16 ele diz, eu lhes digo estas coisas para que não desanimem na fé. O sofrimento que vocês vão passar, eu estou contando para vocês, para que vocês não desanimem na fé. Irmãos, eu estou falando sobre sofrimento para vocês aqui, para que vocês não desanimem na fé. A palavra de Deus nos mostra várias coisas sobre sofrimentos que nós enfrentamos nessa terra. Ela já nos alerta para que a gente não desanime na fé.
Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos e vivemos isso hoje. Filipenses 1:29, aquilo que eu falei para vocês, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo. Crer em Cristo é um privilégio que você recebeu, que eu recebi. Eu não merecia isso. Eu merecia condenação. Foi um privilégio para mim. Mas Paulo coloca na mesma categoria. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Se fomos perseguidos, se sofremos, para que Deus também esteja trabalhando em nós, é um privilégio que nós temos, dado por Deus. Romanos 8:28, os irmãos conhecem. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas, todas elas, inclusive o sofrimento que você está passando, ou vai passar, cooperarem para o bem daqueles que o amam. Né? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. O versículo 29 vai falar sobre sermos moldados à imagem de Jesus. 1 Pedro 1:6 e 7. Lembra que eu falei o contexto de Pedro é de sofrimento, ele está escrevendo para pessoas que estão sofrendo, e ele diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ele vai comparar os sofrimentos da vida com o tratar e o preparar o ouro para demonstrar como a fé é preciosa, muito mais preciosa do que ouro. Então, esses sofrimentos, elas fazem assim como o fogo purifica, ajuda na purificação, ou pelo menos na limpar, tirar a sujeira do ouro. Os sofrimentos faz isso com a nossa fé, nos ajuda nesse sentido. 2 Tessalonicenses 1:5. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento dele é justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus vai usar essas perseguições, ele tem propósitos para ela. Tiago 1:2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, e aqui ele está dizendo qualquer tipo de provação. Pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, através do sofrimento, a sua perseverança tem a oportunidade de crescer. E nós precisamos desse crescimento, da nossa perseverança. Então, como a provação, sofrimento, ele traz esse lapidar da nossa fé, alegrem-se. É nesse sentido que a gente canta, é fácil sorrir. Não é que é fácil, porque tá doendo, eu tô rindo, não é isso. Mas eu posso sorrir porque eu sei que Deus está no controle disso e Ele está trabalhando para o crescimento da minha fé, da minha perseverança, do meu relacionamento com Ele. Então, por isso, alegrem-se quando passarem por qualquer tipo de provação. Salmo 73, 25 e 26 diz assim, lembra de Asaf falando? Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa nessa terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Ele é a minha herança para sempre. A minha saúde pode até acabar. Eu posso até fraquejar no meu espírito, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Jó 13:15. No meio de tudo aquilo ali, Jó diz uma frase assim: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Daniel 3:17 e 18. Vocês lembram dessa história também? Se nós fomos lançados na fornalha ardente, são os 3 amigos de Daniel falando, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram ameaçados pelo rei
que se eles não se prostrassem e adorassem a estátua que o rei tinha feito, eles seriam jogados numa fornalha acesa, né, em chamas. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos salvará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Deus é o único, independente do sofrimento que a gente passe. Deus está no controle, ele sabe. Ele pode me livrar se ele quiser. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus e eu confio no que ele está fazendo, né? Essa é a conversa dos amigos ali de Daniel. Versículo 7 de 1 Pedro, o contexto ainda é de sofrimento de 1 Pedro, lembra? O fim de todas as coisas está próximo. Ele está dizendo sobre o fim. Encontrar-se com Cristo, o fim do sofrimento, mas também o fim dessa era. Ele está dizendo está próximo. Portanto, que sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Que o sofrimento, que ao olhar para tudo isso, nos leve para orar e buscar ao Senhor. 2 Coríntios 4:17. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa muito mais do que todas as angústias e durará para sempre. Irmãos, as aflições que nós passamos hoje, esse ano, essa vida, Paulo está dizendo, elas são pequenas e elas são momentâneas. Elas acabam, elas passam. Mas elas têm um propósito, elas produzem em nós alguma coisa. Todas essas angústias, elas produzem algo que não acaba, que está lapidando o nosso caráter. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 3 e 4, diz assim: Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, o seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Olha que interessante, irmãos, que eu falei isso da outra vez também. O sofrimento que aqueles irmãos ali de Tessalônica enfrentaram e têm enfrentado tem feito com que a fé deles esteja se desenvolvendo e que eles estejam amando mais o próximo. O sofrimento produzindo o fortalecimento da fé e o amor uns aos outros, né? Salmo 27:10. Mesmo que meu pai ou minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu confio somente em ti. O Senhor me acolherá. Mateus 10, 37, 38, Jesus falando num contexto de o que é a prioridade para nós na vida. Ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir até a morte, não é digno de mim. O que é a prioridade? Jesus está falando sobre a prioridade da nossa vida. Qual é a prioridade da nossa vida? Jesus precisa ser essa prioridade na nossa vida. Filipenses 3:8. Estou quase acabando os textos aqui. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Cristo é tudo de mais importante na minha vida, o mais importante de tudo na minha vida. Ele ainda me permite desfrutar das coisas dessa terra, mas o mais importante é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Filipenses 1:20 e 21. A minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está preso, tá? Ele está escrevendo isso para a igreja de Filipos, aguardando um julgamento. Ele está dizendo, não importa o que aconteça com a minha vida. O que eu quero é que Cristo seja honrado. Seja pela minha vida, seja pela minha morte. Se eu viver ou se eu morrer. Se eu estiver passando qualquer dificuldade, que Cristo seja honrado na minha vida. Porque a morte para mim é Cristo.
o viver aqui na terra é Cristo e a morte para mim é lucro, porque eu estarei com Cristo, é isso que ele fala na sequência. Diante disso, irmãos, todos esses textos e muitos outros textos que a gente viu, e outros textos que tem na Bíblia que a gente não viu, mas que você talvez já tenha visto em algum outro momento da história da sua vida, nós vimos algumas coisas sobre o sofrimento. Nós falamos rapidamente, olhando para esses textos e outros, as causas do sofrimento, né? E quais as causas do sofrimento? Nós vimos lá que o sofrimento pode ter causas no pecado, a ação de Satanás, desastres naturais, acidentes, seja lá o que for, no final das contas, Deus. Se você lembra da história lá de Jó, teve várias dessas coisas, né? Teve pessoas que pecaram contra Jó, ele foi roubado, ele foi assaltado. Mas também teve tempestades, teve desastres naturais, né? Um vento entrou na casa dos seus filhos e derrubou, a casa caiu e eles morreram. Parece que caiu raio ou teve um incêndio num pasto lá e matou todas as ovelhas. Quer dizer, várias dessas situações. E o texto diz que Satanás saiu e foi fazer aquilo que ele queria fazer, que era afligir Jó. Então, a gente olha para as causas do sofrimento, nós vemos que tem decisões erradas nossas que trazem sofrimento. Nossos próprios pecados. Tem decisões erradas das pessoas, tem pecados contra nós, pessoas pecam contra nós. Isso nos machuca, nos faz sofrer, né? Está dentro de causa do sofrimento. Vivermos num mundo corrompido, pecador, injusto, num mundo egoísta, num mundo corrupto, afetado pelo pecado, por estarmos vivendo num mundo injusto, a gente sofre. Desastres naturais acontecem. Sofremos com enchentes, tsunami, terremoto, vulcão entrando em erupção, tem de tudo. Né? Qualquer coisa. Catástrofes afetam a vida, afetam a segurança, são causa de sofrimento. As limitações humanas, né? Nós sofremos porque nós sabemos que nós somos limitados, nós nos cansamos, nós somos fracos, nós ficamos doentes, nós morremos, nossos parentes morrem. Isso tudo nos causa sofrimento. E uma das coisas que também nos causa sofrimento é a incerteza do futuro. Nós sofremos porque nós não conseguimos controlar o futuro. Nós não conseguimos. A gente queria. Nós gostaríamos de conseguir controlar os detalhes do nosso futuro, mas a gente não consegue. Isso gera em nós ansiedade, medo, angústia, sofrimento. Então, as causas do sofrimento, nós vimos que tem vários caminhos que chegam até nós. Mas, em última análise, lembra que eu falei para vocês? Deus conhece e controla cada um desses sofrimentos. E Ele permite e usa esses sofrimentos na nossa vida. Para algum propósito que Ele tem, que é o próximo ponto. Nosso próximo ponto, então, nós vimos que tinham causas, nós vimos que Deus tem, então, propósitos para o sofrimento. Por mais que a gente não entenda, nós vimos o seguinte, o mais importante não é saber qual é o propósito. Talvez você fique pensando assim, legal, Deus tem um propósito. Para que é isso? E você não consegue ver. E eu não consigo ver. Talvez quando José estava dentro daquele buraco, com medo, sem saber o que ia acontecer. Na verdade, os irmãos dele estavam brigando lá fora porque eles pensaram em matar ele. Aí, na verdade, eles só tacaram ele no buraco, viram uma carreata passando e resolveram vender José. Mas podia ter acontecido qualquer coisa. Quando José estava ali naquele buraco, com medo, ele não sabia qual era o propósito daquilo. Assim como nós, quando estamos em momentos de dificuldade. Nós não temos como saber. Mas a certeza, nós precisamos ter essa certeza e que isso nos ajude a saber que existe um propósito. E o propósito é de Deus. Deus tem esse propósito. Deus planejou isso. Atrás de cada dor, de cada sofrimento, Deus tem um propósito para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Então, temos causas, temos propósitos de Deus, e aí, então, diante do sofrimento, a gente viu que tem algumas ações que nós devemos fazer, né?
Não é porque eu estou sofrendo, então o que eu faço? Desisto da vida? Não. E nós vimos que, basicamente, de forma bem direta, o melhor jeito de reagir e interagir com o sofrimento é correndo para os braços do Pai. Já que o sofrimento é inevitável e ele deixa frutos, né? Que a gente então possa, assim, quando a gente viu a ilustraçãozinha de quando uma criança cai na rua ou cai da bicicleta, ele sai correndo, vai até os pais, que a gente possa correr para os braços do Pai no momento de sofrimento. E como que a gente pode fazer isso, irmãos? A gente pode vigiar, né? Manter a nossa atenção, a nossa concentração em Deus. Isso é correr para o Pai, é querer saber o que Ele tem a dizer, o que Ele pensa, né? Então eu evito a mentira que eu conto para mim mesmo, porque no meio do sofrimento eu conto algumas mentiras para mim que me fazem duvidar de Deus, que me fazem duvidar da situação, que me fazem reclamar, que me fazem ter medo, que me fazem ficar ansioso. Eu parar de ouvir essas mentiras e me concentrar em Deus, correr para Deus e não para o meu próprio coração. Eu verificar essas informações com as verdades de Deus. Se Deus falou, confiar naquilo que Deus está fazendo. E dizer tudo isso para Deus, falar com Deus, orar, adorar, confessar, conversar com Deus, correr para os braços do Pai. Isso é uma ação direta, cheia de detalhes para a gente fazer, correr para os braços do Pai. E a gente viu, por último, na semana passada, que o sofrimento ele serve para corrigir a nossa visão de mundo, visão do mundo através do sofrimento. Nós vimos que nós podemos olhar para o mundo com o nosso olhar egoísta. Nós podemos olhar para o mundo com as nossas próprias vontades, achando que a gente é o centro, mas na verdade nós precisamos olhar para as situações, olhar para o mundo, olhar para as coisas que estão acontecendo e tentar ver o que Jesus está vendo nessa situação. E essa é a minha oração, lembra que eu falei para vocês? Que estava lá atrás também. Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver com os teus olhos. Me ajuda a ver, diante de um sofrimento, aquilo que o Senhor quer fazer. Me ajuda a ver, diante de uma situação desagradável, que não era como eu queria, aquilo que o Senhor está fazendo. Me ajuda a ver, através da realidade dos irmãos, através das decisões que os irmãos tomaram, ou de amigos, ou de pessoas, ou de familiares, que essas decisões ajudam-me a ver aquilo que o Senhor está fazendo através disso. Ajuda-me a olhar para as pessoas ao meu redor com o teu olhar. Ajuda-me a olhar, Senhor Deus, para as pessoas do mundo como o Senhor vê. Olhar para ver aquilo que Jesus vê. Para finalizar, só tenho esse slide e mais um, tá bom? Aí nós terminamos. Uma compreensão geral é que o sofrimento, diante de tudo isso que nós vimos, o sofrimento, ele me ajuda a, primeiro, lembrar que Deus tem um propósito para cada detalhe na minha vida. Para cada detalhe. Irmãos, Deus tem um propósito não só para as alegrias que Ele te dá, não só para as bênçãos que Ele te dá, para as coisas boas que você quer, para as coisas que você recebe e você fica feliz. Não só para essas, Deus tem um propósito para essas também. Mas também Deus tem um propósito para aquilo que você não quer. E o sofrimento nos ajuda a lembrar que Deus tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo. Uma coisa, essa é uma. A segunda coisa é, o sofrimento me ajuda a lembrar onde deveria estar a minha atenção. Eu tenho falado com os irmãos, a gente tem conversado, eu tenho pensado muito sobre essa questão de que estamos num mundo cada vez mais desatento. Vivemos desatentos. Todo mundo vive desconcentrado, todo mundo vive com o foco no mundo da lua. Todo mundo vive pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Desconcentrados, não atentos. O sofrimento me ajuda a lembrar aonde deveria estar focado a minha atenção. Aonde eu não poderia estar desatento. A vigiar, foi o que nós falamos lá. Ver as mentiras que eu estou deixando entrar na minha vida. Estar atento a elas. O sofrimento me ajuda a pensar sobre isso. Foi o que fez com Jó. O sofrimento ajudou ele a ver isso e poder ter o coração dele transformado num coração adorador, reconhecendo quem é Deus e aqueles propósitos de Deus.
por último aí, o sofrimento me ajuda a lembrar que é mais importante, o que é mais importante para essa vida. Isto é, corrigir as minhas prioridades. O sofrimento me ajuda a olhar para Deus de forma que todas as outras coisas, elas acabam perdendo a importância, né? Por exemplo, se eu quebro meu celular, eu fico chateado. Eu tô lá chateado, emburrado. Aí, sei lá, aí a Ludmilla quebra o pé. O celular perde o seu valor, entende? O estar chateado por causa de um celular, passa, né? Alguém morreu. Bati o carro em si, eu podia estar chateado, mas o sofrimento ajuda-me a corrigir a visão das prioridades. Então, o sofrimento, ele serve para eu corrigir a minha prioridade. Minha prioridade precisa ser Jesus Cristo. É isso que nós lemos em todos os textos que nós vimos aqui. Diante do sofrimento, olhar para Jesus, né? Corrigir a nossa vida de oração, de conversa com Deus, de relacionamento com Deus. Isso é o mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo. Todas as outras coisas vão passar, vão acabar, vão morrer, vão murchar, vão manchar, vão rasgar, vai se perder. Tudo, tudo. Vai ficar doente. Tudo. Só o relacionamento com Cristo é que permanece por toda a eternidade. Então, isso é o mais importante. Qual é o valor disso? E aí, diante de tudo isso, então, diante do sofrimento, correr na direção do Pai. Correr na direção dele. E para finalizar aí, meu último slide, é aquilo que nós vimos, né? Que Jesus disse assim, nesse mundo, vocês passarão por aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus veio, viveu aqui nessa terra, Jesus sofreu aqui nessa terra, e ele sofreu voluntariamente. Ele escolheu sofrer. Ele decidiu sofrer, ele decidiu morrer, ele decidiu entregar-se, ele decidiu se humilhar, ele decidiu ser deixado humilhar. Ele decidiu deixar que humilhassem ele. Por quê? Para vencer o mundo. Porque quando Jesus sofreu voluntariamente, Jesus sofreu para que nós fôssemos livres do maior sofrimento que nós poderíamos ter. Se Jesus não tivesse vindo, sofrido, levado consigo a morte espiritual eterna, nós viveríamos eternamente em castigo, em distância de Deus, por causa do nosso pecado, por causa do mal que habita em nós, por causa das nossas vontades corruptas que se levantam contra Deus, por causa disso. Isso seria justo. Mas ele, em Cristo, sofreu no nosso lugar. Ele veio para sofrer no nosso lugar. Jesus sofreu voluntariamente para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. Lembra que nós éramos inimigos? O texto de Romanos fala isso, né? Pode ser que alguém morresse por alguém bom, pode ser que alguém decidisse morrer. Mas Jesus não. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Jesus morreu por nós, em nosso lugar. Ele deu a vida dele em nosso lugar quando éramos inimigos, para que nós pudéssemos então ser reconciliados com Deus. Pudéssemos ser aproximados. Jesus sofreu voluntariamente para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai, poder falar hoje, Pai, saber que Deus está aqui ouvindo. Nós estamos cultuando a Ele. Jesus sofreu para isso. Jesus sofreu voluntariamente para que nós possamos ter uma nova vida, uma vida transformada, uma vida que já vivemos nessa terra, mas que ela será perfeita e eterna com Deus. Para que a nossa vida hoje fosse completamente transformada de uma vida sem esperança que nós vivíamos, que as pessoas sem Cristo vivem. Desse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, animem-se. Jesus venceu o mundo, ele disse: eu venci o mundo. E
Nós que cremos nele podemos nos aproximar, e todos os textos que vocês viram aqui, que nós vimos juntos aqui, nos leva para olhar para Jesus, olhar para Deus e nos aproximar dele. Que o Senhor nos ajude a valorizar. E eu não estou dizendo, irmãos, torcer para que venha. Você não precisa torcer para que venha o sofrimento. Várias vezes eu falo para Deus assim, Deus, eu gostaria de aprender sem o sofrimento. Me ensina sem eu ter que sofrer. Né? Que eu possa aprender, que eu seja com os ouvidos atentos para aprender sem o sofrimento. Seria ótimo. E às vezes acontece. Mas em outros momentos isso não acontece. Então o sofrimento vem. Então quando ele vier, por mais que eu não entenda, que eu possa de fato confiar. Deus está fazendo alguma coisa em nós. E eu possa me achegar a Ele, agradecer, adorá-lo, honrá-lo. E saber que Ele se importa comigo, sabe? A ideia da disciplina de um pai, essa ideia de que Ele se importa comigo. Ele me corrige porque Ele se importa. Ele quer me ajudar porque Ele se importa. Então o sofrimento faz isso em nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, a Tua palavra tão rica, tão cheia de detalhes. E nós pudemos chegar diante da Tua palavra e ler vários textos. Tem tantos outros que nós poderíamos ler. Mas obrigado pelas Tuas palavras, Senhor Jesus, diretas para os discípulos, mas que também chegou até nós através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas palavras de Teus servos que viveram tantos anos, milhares de anos antes da gente. Obrigado porque eles também nos ensinam. Obrigado porque o Santo Espírito inspirou a Tua palavra para que ela fosse escrita, para que nós pudéssemos tê-la hoje e ler e ser consolado e poder confiar que o Senhor está aqui presente, não importa a dor que a gente esteja passando. Por mais que pareça difícil, por mais que seja difícil, por mais que esteja doendo e angustiante, que a alma esteja dolorida, seja lá qual for, o físico, a mente, a alma do nosso coração, angustiados, doloridos. Obrigado por saber que o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não nos abandonou e o Senhor não está distante. Muito pelo contrário. O Senhor está perto e podemos confiar e permanecer firmes. Eu te agradeço, Senhor. Peço que o Senhor nos guie para viver cada dia. Senhor, o nosso desejo, e eu quero pedir isso por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos dê dias alegres. Que o Senhor tire de nós sofrimento. Eu desejo que o Senhor tire de nós sofrimento. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. E que o nosso coração esteja atento a observar aquilo que o Senhor está fazendo e nos alegrarmos naquilo que o Senhor está fazendo. Eu peço por nós, peço ajuda. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós não estamos sozinhos. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz por essa vida, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, nós dizemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. E eu estou certo de que nós estamos em Teus braços, nos encontraremos em Teus braços e permaneceremos ali e estamos cuidados pelo Senhor. Eu peço isso, Senhor, eu clamo a Tua direção para cada dia da nossa vida, que a gente corra para o Senhor. Eu oro assim, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.